Confira agora a coluna Gerenciar no Século XXI com o professor e consultor em gestão empresarial, Flávio Félix. Olá, amigos e amigas da JC News. Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Isso, vamos começar logo com uma pergunta. Já iniciamos nosso panorama da semana fazendo uma pergunta. Eu gosto muito de exercitar através dos questionamentos. Acostume fazer isto com você e verá grandes mudanças. Foi o que me disse essa semana o grande amigo e professor José Maciel, doutorando em Física pela UFPE. Ele conversava comigo e falava: Flávio, devemos sempre alterar os nossos quadros mentais. Pensar diferente nos torna diferente. Logo, cuidado com a qualidade dos seus pensamentos. Isto será uma equação direta relacionada com quem você convive. Procure pessoas que possam agregar à sua vida. Uma grande rede de construção de conhecimentos é o que temos partilhado em nossas colunas, não é verdade? Olha que coisa bacana. A cada coluna que respondo, experiências são compartilhadas. Portas e janelas são abertas em nossa capacidade de conhecer. Vou aproveitar para contar uma historinha, como sempre fazemos em nosso sábado, em nosso panorama da semana. E após escutarmos, vou apresentar um personagem fantástico que conheci e vou apresentar a vocês, o Tony. Vamos lá? Vamos a essa historinha. Há 8 anos atrás, eu tinha comprado um veículo. Certo que, com pouco mais de um ano, ele não apresentasse nenhum problema. Engano. Lembra, as coisas são feitas para quebrar. Esta semana falamos sobre isso. Por sinal, tema de uma de nossas colunas. A famosa obsolescência planejada. Ou seja, tempo certo e curto de vida para funcionar, ou seja, uma vida útil muito pequena. Bem, lá estava eu alegremente dirigindo, quando a embreagem do carro some. Os que não dirigem ainda, é necessário apenas saber que, sem ela, o carro não anda, pelo menos com os meus conhecimentos de direção, é claro. Mas estava próximo a uma concessionária da marca do veículo, e em poucos minutos o orçamento foi claro, R$510. Mas pondo em prática a velha questão e a velha necessidade de pesquisar preços, consegui através de um amigo a indicação para uma pessoa chamada Tony. Esse Tony, que eu havia falado para vocês, na Estrada dos Remédios, lá, número 800. Fui ao encontro deste profissional que não conhecia, em mecânica de carros. Chegando lá, um simpático filho de portugueses me atende. O Tony, ele me ouviu, entrou no carro, me chamou. Chamou em seguida um auxiliar seu, o Michel, o mesmo profissional que trabalha com ele até hoje. Pegou uma presilha, algo no valor de 10 ou 15 centavos, 20 centavos por aí, me mostrou o problema e onde a peça teria possivelmente quebrado. Na verdade, não estava quebrada, mas apenas saiu do lugar. Em 3 minutos, apenas 3 minutos, o carro estava perfeito. Lembro que nunca paguei estes 20 centavos. Não acredita? Então, quando estiver passando pelos Estados dos Remédios, para lá no número 800, conheça o Tony. Para mim, um profissional que é grande exemplo de gerir processos, pessoas e clientes no século XXI. Pensar diferente, modelos profissionais. Se quiser testar, fala para ele assim: Tony, tem um barulho estranho no meu carro. É quase certo que ele virá com um estetoscópio. Exatamente, falei isso. Estetoscópio, para auscultar seu motor. E em alguns segundos, um diagnóstico de neurocirurgião vai aparecer. É isto. Passarmos a semana falando de alguns grandes nomes do mundo do empreendedorismo e da gestão. Nomes como Henry Ford, mas eu acredito que o Tony deve ser lembrado como um desses grandes nomes da capacidade de empreender, lidar com as pessoas e de fazer a coisa de forma diferente. Não é preciso apenas saber fazer, mas saber envolver as pessoas nos processos. E, por falar em processo, nesta semana, respondi para um jovem empreendedor de uma rede de postos de gasolina. Olha que coisa muito interessante. Vamos rever essa situação e falar sobre algumas características de gerenciar. Ele enviou um e-mail que fala o seguinte, relata da seguinte forma. Ele relatou uma situação que é muito facilmente encontrada na vida de muitas pessoas, sejam empreendedores ou mesmo que exerçam atividades de liderança em algumas empresas. Um desespero eterno, o famoso apagador de incêndios. Vamos rever essa situação? Bem, um jovem empreendedor informa que tem uma rede com 3 postos de gasolina. Ele funciona como um verdadeiro bombeiro, apagando fogo. Não como o que ocorreu na semana passada nas proximidades do bairro de Água Fria, mas apagando fogo com relação a corrigir situações, resolver problemas, diz ele, que se repetem
Cada um resolve de um jeito na empresa e o controle fica difícil, diz ele. Pensei, ele afirma, que ao crescer profissionalmente teria como aproveitar melhor a vida, mas agora vivo cada vez mais atarefado. O que posso fazer? Caro ouvinte, disse para ele, e repito para você, extraí do seu texto alguns elementos que serão importantes para entender os erros como gestor, os seus erros. Pois vejo que como empreendedor você tem crescido. Vamos lá. Primeiro, você fala que atua como um bombeiro, apagando erros, apagando fogo. Logo, sua empresa não tem um conjunto de processos definidos. Ou seja, existem funções pelas quais você nomeia seu pessoal. O frentista, o caixa, o faxineiro, o supervisor, enfim, um monte de funções, mas eles estão se batendo um no outro sem saber o que fazer, por falta de processos definidos. Por isso que sua vida é um verdadeiro apaga-fogo. Ninguém entende, ninguém compreende um processo e aprende com aquilo que foi feito para sempre repetir práticas boas. 2. Vamos falar sobre teoria geral dos sistemas. Falei para ele e repito aqui com você. Lá nos anos 1920, quando o biólogo húngaro Ludwig von Bertalanffy apresentou um estudo sobre autorregulação dos sistemas orgânicos. Olha só, o sistema orgânico se autorregulando, se entendendo, trabalhando em conjunto. Entendidos como sistemas abertos. Quer dizer, sabe o quê? Que interagem constantemente com o meio ambiente, incorporando alterações benéficas, ou seja, práticas boas que deem certo, e neutralizando as maléficas, os erros, ou seja, a autorregulação regenerativa dos sistemas é a mesma coisa que desenvolver processos que funcionem sistematicamente. Eles dão sempre certos? Não, talvez precisem de correções, mas ajudarão 90% dos problemas a serem resolvidos. Esta prática tem se tornado constante nas organizações que visam o desenvolvimento de forma sustentada. Ainda não é na sua, mas espero que por pouco tempo. Bem, caro empreendedor, falei para ele e repito para vocês, use este modelo para rever sua empresa, sua vida. Resumindo, desenvolva processos eficientes e eficazes, com economia e que gerem o resultado esperado. Se você resolver um problema, torne um modelo de solução um caminho para a sua equipe seguir, ensine aos outros. Aprenda também com os membros da sua equipe. Corrija. Aprenda ainda mais com as ideias deles, mas lembre que você precisa motivar um ambiente para novas ideias. Será que você faz isso? Acredito que ainda não. Você é centralizador. Opa, não se assuste. Procure um livro chamado Quem Mexeu no Meu Queijo e você vai entender melhor isso que eu estou falando para você. Deixar de centralizar, partilhar as coisas, ceder um pouco para poder crescer. Delegue poder para seus profissionais, para que eles possam agir de verdade. Sabe? Você diz assim, resolva aquele problema, mas se você não der poder a seus subordinados, as pessoas que trabalham com você, elas não vão conseguir resolver os problemas. E elas vão fazer o quê? Trazem para você e você vai ser o eterno bombeiro. Fortaleça a liderança. A sua empresa passará a viver bem melhor e você também. Fortalecer a liderança vai fazer com que você possa ter pessoas que tomem decisões em vez de você. Elas vão errar, mas é possível que a maioria delas seja acerto. Na maioria das empresas que prestam consultoria, encontram situações semelhantes. Elas servem para uma boa desculpa, para um chefe que não quer delegar. Quando você assume tudo para si, demonstra que você não tem a capacidade de se libertar de algumas tarefas e algumas funções. Por medo, eu até creio, por acreditar que só você faz bem feito. Mas isso não é verdade. Criar este choque é muito importante. O discurso de quem todo mundo está errado na empresa, sabe o que significa? É que o primeiro desta lista de erros, de desacertos, de todo mundo na empresa é você. É você que está liderando todo o processo. Reavalie suas posturas, suas condutas, estabeleça novos processos. Você vai viver melhor. Vai aposentar sua função de bombeiro, deixar de apagar fogo. Aproveitando a oportunidade, vou sugerir que você teste o seguinte processo em seu posto. Olha que coisa interessante. Quando chegar um caminhão, um tanque, para abastecer, feche o posto, coloque uma placa para os consumidores por motivo de segurança e respeito à sua vida. Estamos fechando por 30 minutos, 40, sei lá.
apenas para abastecer nosso posto e atendê-lo com qualidade e segurança novamente. Isso vai gerar muita satisfação e um respeito muito grande por parte do cliente. Isso é um pequeno processo que pode lhe ajudar. Desenvolver processos é a melhor forma de prever e evitar problemas. Nessa semana, utilizei a frase de Henry Ford: o lucro é um Deus e os salários seu profeta. Quando falamos de salários, de ganhos, há muitos outros fatores que fazem de nossos colaboradores profetas. Reconhecimento é um deles. Olha só, olha que bacana. Para vocês pensarem, principalmente aqueles que acham que salário é despesa, ou pior, desperdício. Pense em um plano de participação no lucro. Olha só, afinal, lucro, como fruto do crescimento de clientes, de novas receitas, receitas de vendas, de rentabilidade, de diminuição de despesa. Sabe qual é o grande foco deste panorama? A mudança de hábito. Mudar o hábito, ver as pessoas como colaboradores, integrá-las, trazê-las para o seu processo. O quanto você está disposto ou disposta a mudar os seus hábitos, aqueles que nos tornam assim cristalizados, e alguns nos levam a desaprender, a deixar de ver as coisas novas na vida. Você está com disposição para mudar os seus hábitos? Mas você sabe que há um preço para isso acontecer, não é verdade? Bem, vamos lá. Escute essa historinha com muita atenção. Feche os olhos se for necessário. Mas olha só que coisa interessante para a gente refletir aqui no nosso sábado. Conta a lenda que um sábio e o seu seguidor caminhavam por uma estrada. Pediram abrigo em uma casa no caminho. À noite, cada um recebeu um copo com leite. Era o único alimento para toda a família. Os dois agradeceram, mas observaram que havia um grande espaço onde ficava a casa. Um riacho passava bem próximo. Um pasto, apenas uma vaca. Na manhã seguinte, os dois se depararam com a seguinte situação. Olharam para o ambiente e viram todo mundo parado, sem fazer nada, e caminharam para a sua jornada. Mas o monge, o sábio, observava que a vaca estava postada junto a um penhasco, lá em pé. Então o sábio dá ordem ao seu seguidor: vai até lá e empurra a vaca naquele penhasco. O seguidor, meio constrangido, sem entender direito, obedece ao seu sábio, ao seu monge. A vaca cai e morre. Passa um ano e os dois estão de volta da sua peregrinação. Param na mesma casa, são acolhidos, percebem muitas coisas diferentes, plantações diversas, animais de muitos tipos, são convidados para sentar à mesa. Um farto jantar é servido para todos eles. Bem, será que tem uma vaca simbólica na sua cabeça? Faça alguma mudança, esteja aberto a elas. Esta semana, ouvi uma palestra de um grande empreendedor pernambucano. Ele disse que ergueu o grupo dele, o empreendimento que ele tem, do primeiro tijolo até o momento atual. Aos 8 anos, como engraxate, ele não aceitou essa ideia. Não deixou uma vaca ser o motivo de toda a sua existência. Buscou, como ele disse, o único meio de crescimento, o conhecimento. São palavras de Jean Guia Diniz. Um ótimo final de semana para todos. Flávio Félix, para a JC News. Muito obrigado, professor, e até mais uma edição da Coluna Gerenciar no Século XXI.